Fala, gurizadinha do sétimo ano. Hoje a gente vai partir para uma nova etapa, uma nova unidade temática chamada de matéria e energia, onde nós vamos estudar alguns conceitos de física. Tá? É um assunto bem simples, pessoal. Física, pavor, né? Já fica aí com os cabelos em pé. Meus cabelos estão ficando em pé agora. Que barbaridade. A gente vai estudar então alguns conceitos da física, e nessas primeiras aulas a gente vai estudar sobre máquinas, motor, né? Máquina. Não, a gente vai ver que nem toda máquina aí, né, tem a ver com motor. Nessa primeira aula a gente vai estudar sobre máquinas simples, tá? Máquinas que vêm para facilitar a vida humana, máquinas simples do tipo de alavancas. Tá? É uma aula bem, como o nome já fala, simples, máquina simples. Então, bem tranquilo, vira a página aí e vamos lá. Sai da bolacha aí, larga o pacote de bolacha e vamos estudar um pouco. Então, galera, máquinas, calor e tecnologias. Então, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Dá aula aí, professor. Tá, já tô indo, galera, relaxa, vamos distrair um pouco. Quase dezembro já, galera, quase dezembro. Então, desde os primórdios da humanidade, as máquinas, né, são usadas para facilitar a vida, tornar a tua vida mais leve, mais de boa, né? Aí o teu sofá, o teu celular, e teu pacote de salgadinho aí, de bolacha. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, Revolução Industrial na Inglaterra, máquina a vapor e tudo mais, as máquinas passaram a ser fundamentais ao progresso do desenvolvimento, mas desde lá dos primórdios mesmo, né? Quando o ser humano estava lá. Quando eu falo ser humano, estou dizendo Homo sapiens, né? Mas os humanos que vieram antes da nossa espécie, os Homo sapiens, né? Estavam lá com pedra, lá batendo numa coisa que pá, quebrou a pedra e cortou a mão e ele olhou. Cortar, né? Ele não falou cortar, ele falou. Mas já começou a facilitar a vida, em vez de dar porrada, ele começou a cortar. Certo? Então aí. Máquinas, né, galera? Máquinas. Né? Isso aqui eu peguei aí do filme aí do Chaplin, né? Dos tempos modernos aí, né? As máquinas, muito importante aí então para o desenvolvimento e o progresso, né? O que precisa é aliar progresso com sustentabilidade, né? O progresso, ele é importante, né? A gente vê na própria medicina, que é o principal progresso que nós temos aí. Progresso na formação de energia, mas de uma forma sustentável, de melhorar a nossa vida, né, e a vida do planeta como um todo, de todos os outros seres vivos também. Bom, para a gente estudar sobre máquinas hoje, que nós vamos estudar hoje máquinas simples, nós temos aqui então, pelos poderes de Grayskull, aí, o He-Man. Eu tenho a força, He-Man. Já olhou o He-Man, galera? Olha o He-Man lá. O He-Man era forte pra caramba, né? Forte pra caramba aí, cara. Pô, tem o filme do He-Man também, que o Dolph Lundgren. O He-Man era porrada. E a formiguinha lá, cara. Sabe que a formiguinha é forte? A formiga é muito mais forte do que a gente, né? Ela consegue carregar aí o peso, não sei quantas vezes, mas, né, superior ao próprio peso do seu corpo. Mas o que é força, né? Então força, eu botei aqui com qualquer agente, mas você pode entender também como uma ação, um acontecimento. Tá? Força é uma ação, é um acontecimento que pode deformar, como a gente está vendo o He-Man aqui, deformando aqui, né? Deformar ou alterar o movimento de um corpo, né? A folha vai estar parada, a formiguinha vai carregar a folha. Tá? Eu sacudi, mas a formiguinha não parava de subir. Certo? Então força é uma ação, é um acontecimento que pode deformar um corpo ou alterar o seu estado de movimento, colocar ele em movimento ou pará-lo. Tá? Isso é força. Legal. Hoje, nesta aula aqui então,
a gente vai estudar sobre máquinas simples, que são instrumentos que facilitam tarefas do dia a dia. Então vou colocar aqui, né? Quem já não brincou aí na parquinha aí de gangorra? Eu brinco até hoje aí com as meninas, né? Vai lá, pai. E o pai vai, né? Não basta ser pai, tem que participar. Então, mas professor, isso aí não é uma máquina. Sim, fisicamente falando, uma gangorra é um exemplo de uma máquina. É um exemplo de máquina que nós chamamos então aqui de alavancas. Alavanca, que é formada por uma barra, como a gente está vendo aqui, né? Rígida, firme, e que se move sobre algum ponto de apoio. E é bem o que é uma gangorra. Nós temos uma barra fixa ali, né? Fixa não, firme, rígida, sobre um ponto de apoio. E aí vão ter duas forças, uma força que é a força potente e uma força resistente. Então nesse exemplo aqui, ó, vamos aqui, pá, né? Quando a gente vê aqui, ó, que a menina está aqui embaixo, ela é a força potente, ela que está fazendo a força de potencial, e o menino aqui, o punk aqui, né, com seu moicano, é a força de resistência. Se você inverter lá, fica ao contrário, né? Agora aqui ela se tornou a força resistente, que está lá em cima, e ele é a força potente, que está mantendo ela lá em cima. Existem diferentes tipos de alavancas que nós vamos ver, mas uma alavanca então tem alguns conceitos. Nós temos a barra, né, de apoio e o ponto de apoio. Então nós temos a barra que vai ficar apoiada aqui, né, sobre um ponto. Nós vamos ter uma força potente e uma força resistente, certo? Potente e resistente. Como eu mostrei o menino e a menina. Quando o menino está embaixo, ele era a força potente, quando ele estava lá em cima, ele estava causando uma resistência, né? Então aqui nós temos um peso, né, um peso qualquer, e nós vamos ter que aplicar uma força aqui para esse peso ficar em equilíbrio, para essa barra ficar equilibrada aqui em cima. E essa força vai ter que ser igual a essa resistência. E para essa força e essa resistência serem as mesmas no equilíbrio, o tamanho aqui, ó, do braço, para cada um vai ter que ser igual, certo? Imagina o seguinte, se eu puxasse essa barra mais para cá, botasse esse peso mais longe, você ia ter que fazer mais força ainda. Você ia ter que fazer mais força. Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa, galera, aqui, ó. Porra, isso aqui, ó, cara. Isso aqui é do ano de 2001, peguei num show do baterista do Angra, do Aquiles Priest. Deve ter que mostrar isso aí, né, cara? Já nós estamos com tempo hoje aí. Pô, foi no show aqui, cara. Foi nesse show aqui, da turnê dessa banda brasileira aqui, de heavy metal melódico, chamada Angra, cara. Pô, peguei aqui, vamos ver se a gente acha o Aquiles aqui, o dono da baqueta. Dá uma olhada aí, pessoal. Relaxa aí, gurizada. Relaxa aí. Cadê o Aquiles? Deixa eu dar o Aquiles. Aqui tá o Aquiles ainda. Ó, o dono da baqueta aqui, cara. Pô, jogou lá e eu peguei lá no show, né? Gurizada. Então assim, ó, vamos imaginar o seguinte. Nós temos o ponto de apoio aqui, né? Uma força potente e uma força resistente aqui. Então, né, se está no meio, legal. Agora, se o peso que está aqui, né, e o apoio estiver mais para cá, tu vai ter que fazer mais força ainda para equilibrar. Entendeu? Então, a força e a resistência têm o mesmo valor e o tamanho aqui dos braços, o braço da potência e o braço da resistência tem o mesmo valor também, ok? Se o peso estiver mais para, se o apoio estiver aqui, eu vou fazer menos força ainda. Agora, se tiver o apoio estiver aqui, eu vou ter que fazer mais força. E a mesma coisa lá no alavanca que você vai trabalhar. Você quer pegar vai rosquear lá uma porca. Se você pegar a chave aqui, você vai ter que fazer muita força. Para erguer um macaco aqui, você vai, né, macaco hidráulico lá, para erguer o carro lá, né, você vai ter que fazer muita força aqui. Agora, se você pegar mais longe, você vai ter uma área maior aqui do braço, né, você vai fazer menos força. Quanto maior a alavanca aqui, menor a sua força potente que você vai fazer. Pá. Então,
Aqui eu coloquei, professor, mas essa coisa aqui é difícil, hein? F1 vezes D1 igual a F2 vezes D2. Cara, força e força 2. Força 1 é a potência lá, força 2 é o peso, é a resistência que está aqui. D1 e D2 é o tamanho dos braços, né? Então, a força que eu estou aplicando multiplicado pelo tamanho do braço é igual à força lá do peso pelo tamanho do braço também. Aí está em equilíbrio. Ok? Mas você não se preocupe aqui que eu não vou colocar essas fórmulas matemáticas aqui. Claro, dá para fazer, né? Se eu digo que o F1 vale tanto, o D1 vale tanto e o D2 vale tanto, você vai achar o F2. Você vai ter que achar um valor aqui para igualar. Tá? Mas é matemática simples. O importante é você entender aqui os conceitos de alavanca. Temos a força potente para equilibrar uma força resistente numa barra rígida sobre um ponto de apoio. Existem diferentes tipos de alavancas dependendo da onde vai estar o ponto de apoio. Depende de onde está o ponto de apoio, é o tipo da tua alavanca. Então, alavancas interfixas, quando o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Então, a força potente, né, você está fazendo lá, e a força resistente, o que você quer manter em equilíbrio. E o ponto de apoio está no meio. Então é isso, é interfixa, né? Interfixa, inter quer dizer entre, né? Entre. Vai ter uma força de um lado, uma força de outro e o apoio está no meio. Como exemplos disso nós temos aqui a tesoura. A tesoura é uma máquina, professor, é uma máquina, né, cara? Sim, a gente pensa em máquina sempre com motor, né, galera? Não, máquina simples. Então nós temos aqui, ó, a força resistente, né? Você vai fazer a força ali, tá? A resistência vai estar aqui, que é o que você vai cortar, né? O que você vai cortar está aqui, vai ter uma força de resistência. Você vai ter que aplicar uma força de potência para poder cortar aquilo lá. Quando a tua força de potência for maior do que a força de resistência está lá, você corta. E o apoio é o parafuso que está lá no meio. Ó. Então, ó, está no meio. Força potente, força resistente e o apoio no meio. O martelo aqui, mas o martelo aqui não na hora de pregar, mas na hora de arrancar o prego, né? Você tem a resistência, que é o prego, que está preso aqui, e a sua força potente, que vai estar aqui no braço do martelo, que você vai puxar. E o ponto de apoio está no meio. Então, ó, resistência, potência e ponto de apoio no meio. Da mesma forma que esses guindastes aqui, né, gigantescos aqui. Nós temos aqui a força potente aqui, e aqui a força resistente, que é o peso, né, que ele vai ter que equilibrar. E o ponto de apoio está aqui no meio. Ó. Então, força potente, né, que é a força do guindaste aqui, para equilibrar esse peso aqui, que é a resistência. E o apoio está no meio. Então, potência e resistência, as duas forças, cada uma em uma extremidade. Apoio no meio. Outro tipo de alavanca. Agora as alavancas interresistentes. Né? O que está no meio? O que eu falei? Inter é meio. Resistente, ou seja, a resistência que vai estar no meio. Então são aquelas em que a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, desse moedor aqui de nozes aqui, né? Então, aqui é a resistência, que é o fruto ali que você vai arrebentar, né? Tá? Que você quer arrebentar aqui, tá certo? Então ele aqui é uma resistência. Você vai causar aqui uma força potente e teu apoio está lá na ponta. Então agora trocou. Nós temos força de resistência no meio. De um lado nós temos apoio e da outra nós temos a potência. Então inter sempre é meio. Resistente, o que está no meio lá é a resistência. Outro exemplo é o carrinho de mão. Então, a resistência é o que você está carregando aqui, ó. Né? É a brita lá que teu pai pediu para te carregar lá para espalhar no pátio lá. Tá? E você vai ajudar em casa aí, ó. Fica só no sofá aí, celular e comendo bolacha aí, tá louco, cara? Então temos a força de resistência no meio,
o apoio, que é a roda aqui, né? E a nossa força potente, que vai ser levantar aqui, ó, né? Força potente para um lado, resistência para o outro. Lembrando que força potente e força resistente elas estão sempre contrárias. Se a força da resistência está indo para baixo, como aqui no carrinho, a tua força potência está indo para cima. E vice-versa, né? Vice-versa também. Tá? Outro exemplo aqui nos abridores de lata, né? Nós temos, ó, a resistência numa ponta aqui, no meio aqui, perdão, a resistência que é a lata aqui que vai ser aberta, né? Nós temos o ponto de apoio que vai ficar aqui embaixo, né? Numa ponta aqui embaixo, e nós temos lá a potência lá em cima. Você vai fazendo força lá em cima, apoia aqui embaixo e o abridor está aqui no meio, né? Certo? Quando você vai abrir aqui também, ó, você apoia ele aqui numa ponta, você faz força na outra ponta e a resistência, que é a tampa aqui para ser aberta, está no meio. Simples, né, gurizada? E o último aqui, alavancas interpotentes. Inter é meio. Qual força que está no meio é a potente. Então, ó, força potente está no meio, nós temos o apoio e a resistência em outras. Então aqui, ó, este cortador de unha. Nós temos aqui um apoio numa ponta, tá? Um apoio numa ponta, a resistência na outra ponta, ó, apoio numa ponta, resistência aqui na outra ponta e no meio a potência. Carinha aqui, ó, limpando a casa, que você deveria fazer também aí todo dia, ajudar aí, né, em casa aí, ó. Levanta do sofá, para de comer bolacha, vai ajudar em casa aí. Tá? Então, a resistência está aqui na ponta, que é a sujeira que vai ser varrida, né? O apoio está aqui na mão de cima da vassoura e a potência está aqui no meio, né? Pegou a vassoura, né? Apoiou aqui, a resistência está lá na parte de baixo do chão e aqui com a outra mão você está fazendo, né, a força. Aqui é só o apoio, você vai varrendo ali no meio, certo? Então, máquinas, você tem que lembrar que máquinas não tem a ver somente com motor, né? Máquina é aquilo que vai trabalhar com força, força é aquilo que pode deformar ou alterar o movimento, né? Colocar em movimento ou parar. Tá? Então, máquina trabalha com força, gera uma força, né? Máquinas não são todas motorizadas, nós vimos hoje então máquinas simples, e a primeira delas nós trabalhamos, são chamadas de alavancas. Né? 3 tipos de alavancas, mas as 3 têm o mesmo princípio, uma barra, onde vai ter uma força potente, onde vai ter uma força resistente, e as duas são o contrário. Se a potência, né, se a resistência está para cima, você faz potência para baixo e vice-versa, né? Sempre apoiada, né? Então tem um ponto de apoio. Quando o ponto de apoio está no meio, ela é fixa, ela é interfixa. Quando a resistência está no meio, como lá no carrinho de mão, é interresistente. E interpotente é quando a potência está no meio. Certo? Bem simples aí, galera. Tranquilo. Valeu? E essa aí foi a nossa, então, primeira aula aí sobre matéria e energia, um pouquinho do estudo da física. Grande abraço a todos.